Meu Deus. Ah, Vivi, que eu tô Já está transmitindo. Olá, boa tarde. Estamos iniciando o nosso primeiro café da tarde, né, com a palavra de Deus. Eu quero, nesse momento, dar boas-vindas a você que nos acompanha e apresentar para você as pessoas que estão aqui conosco nesse café tão gostoso que nós vamos tomar agora. Apresento aqui minha esposa, Laodiceia. Boa tarde. Apresento a minha filha Eliade. Boa tarde. E apresento a minha filha Raab. Boa tarde. O nosso propósito é estudar a palavra de Deus a partir do livro de Atos dos Apóstolos até as epístolas de João. Ou seja, nós vamos falar um tema, nós vamos ver um tema de cada livro e vamos conversar, vamos bater um papo entre nós e você que está aí nos assistindo. Então eu quero passar algumas orientações para você. Se você, por exemplo, estiver nos assistindo neste momento, ou no momento que você entrar aí na nossa live, tiver alguma dúvida com relação ao texto que nós estamos conversando, manda a sua pergunta, que nós vamos estar aqui monitorando e vamos responder na hora as perguntas que estiverem dentro do texto. Então você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Só que nós vamos fazer primeiro uma síntese do livro de Atos dos Apóstolos. Por exemplo, eu quero ler aqui uma introdução, que é a introdução do Marcos Lucado, que diz assim: eu sei que eles parecem ser os mesmos. Eles têm os mesmos nomes, os mesmos rostos, os mesmos gestos, parecem ser os mesmos, mas não são. Superficialmente, eles não parecem diferentes. Pedro é impetuoso. Natanael ainda é pensativo. Felipe ainda é discreto. Eles parecem ser o mesmo, mas não são. Não são os mesmos homens sobre os quais você leu nos últimos 4 livros, se você leu os evangelhos, né? Os homens que você conheceu nos evangelhos são eles, mas estão diferentes. Você verá, quando ler, você verá nos olhos deles. Você perceberá na voz deles, sentirá em sua paixão. Esses homens foram mudados. Ao ler, você se pergunta: são os mesmos caras? Aqueles que duvidaram na Galiléia, aqueles que discutiram em Cafarnaum, aqueles que fugiram do Getsemane, são os mesmos homens? A resposta é não. Eles estão diferentes porque estiveram face a face com Deus, sentaram aos pés do Rei ressuscitado. Eles estão diferentes? Dentro deles há um fogo que não se encontra na terra. Cristo os ensinou, o Pai o perdoou, o Espírito habita neles e eles não são os mesmos, porque eles estão diferentes também, o mundo está diferente. Leia as aventuras dele e sinta-se encorajado. Leia as aventuras deles e ouçam. Deus anseia fazer com você o mesmo que fez com aqueles homens. O livro de Atos dos Apóstolos, o autor é Lucas, que foi um médico escritor do Evangelho que leva o seu nome. Ele também escreveu Atos dos Apóstolos e também escreveu o livro de Lucas. A data da redação é mais ou menos cerca de 60 depois de Cristo. Os alicerces da igreja, o tema-chave é o alicerce da igreja primitiva, foram estabelecidos como resultado da ressurreição, da ascensão de Jesus. O Espírito Santo deu poder aos discípulos para divulgar o Evangelho pelo mundo, como Jesus havia ordenado. A primeira batalha do Evangelho foi a de ser independente da tradição, da fé dos judeus. O sacrifício de Jesus foi feito por todas as pessoas. O versículo-chave disso é: mas receberão poder enquanto o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês vão ver aqui na nossa live que de vez em quando meu netinho chega aqui, é bem descontraído, gente, não é nada engessado, não é nada assim, tudo
todo mundo rígido. Não, nada disso. Nós estamos num momento de descontração, num momento de café da tarde. E eu quero que você participe desse momento. O sumário, né? Aqui que nós vamos também falar sobre isso, é o Evangelho o Evangelho de Jerusalém, de 1 a 7, e ao versículo 7, não, capítulo 7 e versículo 60. O Evangelho na Judéia e na Samaria, do 8, capítulo 8, de 1 a 12, até o versículo 25. E o Evangelho no mundo gentil, que é o capítulo 13, versículo 1, 28 e depois versículo 31. Então nós vamos agora conversar sobre um momento tão ímpar, eu acho que para todos nós, o momento mais importante que nós vemos na palavra de Deus foi o momento da cruz. O momento da crucificação, quando Jesus então entregou ali o seu Espírito, ele nos reconciliou com ele através de sua morte. Mas houve um outro momento também que marcante para os discípulos depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, que é o momento da ascensão de Jesus. Você está convidado a tomar o seu café. Pega o seu café, porque eu estou pegando o meu aqui, ó. Enquanto você se serve, eu posso ler? Pode ler. Então vamos começar. Quem não leu ainda o livro de Atos, é a hora, muito boa para ler. Então vamos começar. Versículo 1 do livro de Atos. Escrevi primeiro, ó Teófilo, que foi para quem Lucas escreveu, um irmão chamado Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então aqui já fala muitas coisas importantes, né? Que Lucas escreveu para Teófilo sobre o que Jesus fez, né? Sobre o ensino de Jesus. O ensino de Jesus foi inspirado pelo Espírito Santo, né? E ele passou aos apóstolos que ele escolheu, né? Que foi... a gente não lembra de todos os nomes, né? Pedro, Tiago, João... E assim vai, inclusive Judas, né? Então, e depois disso, ele subiu às alturas. Jesus ressuscitou, né? Muita gente diz que Maria ressuscitou e foi elevada às alturas. Não, a Bíblia só diz que um foi elevado às alturas. Jesus. Amém. Né? E a estes também, depois de ter padecido, ele ressuscitou. Jesus foi crucificado, ele sofreu e ele ressuscitou. E tendo provas incontestáveis. E comendo com eles, como nós estamos fazendo aqui, Jesus comeu também com eles. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, aqui, o Senhor mandou, né, eles ficarem num lugar só reunido, né, para esperar a descida do Espírito Santo. Porque João disse que ele batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo. Agora, daqui do Tendo 6... dito isso, né? Ele foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu à vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos nos céus enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. O que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês, ouviram subir. Que versículo você leu? Então, a pergunta é o 9. Mas ainda... Você leu até o 8? Não, eu li até o 5, era para ler o 6. Então, mas deixa eu fazer um comentário. Sim. Porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles,
eles ainda não tinham, mesmo Jesus tendo morrido, ressuscitado, eles ainda não tinham tido o entendimento que a restauração do reino não era de o Israel, terrestre. né? Tanto que aqui no comentário da minha Bíblia que eu fui ler, restaurar o reino de Israel, assim como seus compatriotas estavam aguardando o livramento do povo de Israel do domínio estrangeiro, bem como o estabelecimento de um reino terrestre. A referência à vinda do Espírito Santo levara-os a pensar que talvez estava para raiar esse novo período. Então, eles achavam que porque o Espírito Santo ia vir, então aí eles... Ia começar o reino de Israel. E eles ainda não tinham entendido que não era nada... Você vê que a visão deles ainda era da terra, né? Não eles era estavam espiritual. muito apegados a ser livre do governo de Roma e a ser nação de novo de Israel. Sim. Eles não conseguiam assimilar que era um reino eterno, né? Mas aí aconteceu um fato aqui que eu pulei aqui, né? Sim. E não foi lido. E que vai trazer aos discípulos, todos eles que andaram com Jesus, eles vão ficar lúcidos, sabendo exatamente daquilo que, no momento que estava aqui, no momento da ascensão, eles ainda não entendiam, mas eles iriam entender. Então, você leu o 7 lá, que você leu, Não. e o 8. Não, eu não Não, li né? nem o 6, Então, nem leu o 7, o nem 7 e o o 8. 8, leia. Não Pode quer ler. ler, Rabi? Vou ler. Lê. É. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Isso aqui é tremendo de pensar que quem nos dá a capacidade de anunciar o Evangelho é O o Espírito. Espírito Santo. Né? Então ele fala, vocês vão receber poder. E aí, a partir de então, vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e em toda a Samaria. Ou seja, eles poderiam até, mesmo que não tivesse o Espírito Santo, falar sobre o que aconteceu. Mas isso teria um limite, assim como teve limite para o povo de Israel. A gente estava falando isso hoje de manhã. Para o povo de Israel, né? Eles contavam para os filhos para os outros filhos, mas chegava num momento que aquilo se perdia. É. A história, né? A coisa tremenda que realmente se perdia. O Espírito Santo ele faz com que isso ecoe e que continue tendo a mesma validade, continue igual, marcando Ele da mesma maneira. vivifica, né? Isso, Ele vivifica. isso, de geração em geração. Então, se não tivesse o Espírito Santo fazendo isso, chegaria um momento em que ficaria uma história perdida, uma história lá atrás, no fundo. Então, é a diferença. A Bíblia ela só tem esse poder porque tem o Espírito Tem Santo. Espírito O Santo. Espírito tem Santo. Né? Gente, É. e olha, só nesses primeiros versículos, são 9 versículos, tem tanta coisa importante para se Demais. conversar sobre esse momento aqui, que, em primeiro, é um momento de vitória, um momento em que eles viram, né, o Senhor ser elevado. Eles foram testemunhas vivas de que isso foi de fato, não foi apenas uma história que uma pessoa, alguém contou. Jesus então falou, bom, eu vou sair, vou me esconder, eu vou para algum lugar e você conta essa história. Não, aqui tinha praticamente 500 pessoas presentes nesse momento, e o próprio Jesus passou, depois da ressurreição dele, ele passou 40 dias andando E com eles, com eles, né? ensinando, sabe, tendo aquelas aparições maravilhosas, marcantes que nós vemos lá nos evangelhos. Mas nós estamos nos atendo a esses primeiros 9 versículos, que fala que, em primeiro lugar, né, ele fala, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, o próprio Jesus deu instrução por meio do Espírito Santo, ele deu isso aos apóstolos que ele havia escolhido. Veja bem, gente, o que vocês acham qual a sensação
de você saber que você foi escolhido por Deus. Não só os 12 ele escolheu, mas a todos quantos receberam, diz a palavra do Senhor, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. E ele diz que o Pai, ele escolheu a nós. Não foi nós que escolhemos ele. Não foi nós que fomos lá e escolhemos Jesus. Jesus nos escolheu para revelar-se a nós. Então vocês imaginam só esse momento tão ímpar para todos nós. Saber que nós fomos escolhidos para Deus revelar a salvação das nossas almas. Porque antes, o que acontecia com a gente? Estava perdido. Perdido, condenado por causa do pecado. Mas o fato da gente receber a gente fala assim de privilégio, né? Que a gente é privilegiado. Não é que somos privilegiados. A gente é privilegiado não porque somos alguma coisa. A gente se sente privilegiado porque não somos nada e Deus nos escolheu, né? O que vocês acham disso? Eu estava mentalizando ainda o que a mamãe falou ali, sobre o que eles estavam pensando, né? O povo de Israel estava pensando, o povo de Israel não, os discípulos estavam ainda pensando na libertação deles ali. E se Jesus fosse apenas libertar fisicamente, ele seria só mais um dos libertadores que já existiam para o povo de Israel. Como Sansão, Josué, Gideão. Que foram levantados para libertar o povo, que era especialista em se escravizar. Sim. E nós somos especialistas em se tornar escravos. Né? O ser humano é especialista em se escravizar. Verdade, a gente pega vício de tudo. De tudo. Uma coisa que muito viciante, não afastando muito, é o celular, né? Esses dias eu tava com um joguinho, né? Que eu gosto de bolinha, de separar bolinha. E aí, toda hora entrou uma propaganda. Eu percebi que aquilo lá estava gerando ansiedade em mim. Eu fui lá e falei, não vou ser escrava disso. Fui lá e tirei. Falei, eu não vou ser escrava disso. A tendência nossa é essa. Se escravizar com tudo. A nossa carne, ela é viciante. Mas Jesus veio para nos libertar. Isso. Desse poder terrível. Nos dando poder. Exato. Do Espírito Santo. E Jesus, ele veio para libertar de uma vez por todas, não havendo mais necessidade de se levantar novas pessoas para libertar. Resgatadores. A libertação dele era muito maior do que o que os discípulos viam. Era muito maior. Porque uma coisa é você ser libertado fisicamente, mas o teu espírito, a tua alma está condenada, escrava ainda. Outra coisa, você pode até estar fisicamente preso, mas o teu espírito continua livre. Né? As situações podem tentar te aprisionar, mas não importa, porque o meu espírito continua livre, porque Jesus me libertou. Então, o entendimento deles era pequeno, mas eu entendo muito bem que quando o Espírito Santo veio abriu o horizonte, né? Então, é isso que eu ia falar. Jesus em si, até Jesus, para ver como é que o Espírito Santo é importante, né? É muito importante. Porque até Jesus, né, fala assim, que ele instruiu por meio do Espírito Santo. Então, o próprio Jesus instruiu os discípulos por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é a inteligência, né? Se você for pensar. Ele é o que traz a luz, é o que traz inteligência. Que é o que revela. É o que traz revelações. Quando veio a renovação protestante, né? Quando veio o quê? A luz, né? Veio os estudos, as faculdades. Por quê? Infelizmente, o que o diabo gosta é de deixar todo... Infelizmente. O que o diabo gosta, ele levanta governos, reinos e até religiões que querem fazer com que o homem não estude, mas dependa de alguém, né? Que antes a Bíblia, as pessoas, antes da Reforma Protestante, as pessoas não podiam ler a Bíblia. Só podiam os sacerdotes lá, os padres, né? Falar só o que convinha. E é isso. Então só eles liam e ainda liam em latim. Então ninguém entendia nada. É pra ninguém entender mesmo, né? E quando veio a Reforma Protestante, que é claro, pelo Espírito Santo, né? O Lutero não aguentou, veio a luz e veio as faculdades e veio as igrejas, né? Que
Hoje em dia, infelizmente, porque o cristão não lê a Bíblia, é que ele anda deixando que Se muitas aprisionar, coisas entrem se na vida escravizar. dele. É verdade. É. Agora, pensa bem, você que está nos assistindo aqui, pensa nesse privilégio. Nos primeiros 3 anos de Jesus, quando ele ainda não tinha cumprido o sacrifício do nosso resgate, ele escolheu ali pessoalmente 12 discípulos. Mas é claro que andavam com ele muito mais pessoas. Inclusive, quando ele envia 70, né, de 2 em 2 para anunciar. Mas ele escolheu especificamente 12 ali para estar ali com ele dia após dia. Agora, depois da ascensão, você imagina, ao longo desses 2000 anos, o Senhor continua escolhendo os seus discípulos. Ele continua trazendo à luz a palavra e de uma forma, inclusive, até mesmo que esses os discípulos só vieram a compreender a palavra depois que o Espírito Santo veio sobre ele. Eu e você, nós temos a oportunidade hoje de estarmos aqui estudando a palavra, que Deus nos deu a palavra para se revelar a cada um de nós. E você é um escolhido. Que Deus escolheu você, que decidiu nessa hora ligar aí, entrar no seu Facebook e entrar no nosso canal e estar aqui ouvindo e prestando atenção na palavra e ele falando ao seu coração. Isso é um privilégio. Você está sendo escolhido para a palavra ser revelada. Não significa que você está sendo escolhido e você já está salvo. Você precisa entender esse chamado da escolha de Deus para revelar a palavra, mas você deve se arrepender dos seus pecados, né? Pedir perdão e receber Jesus como seu Salvador. Aí então vai acontecer exatamente o que aconteceu com os discípulos. Eles receberam a revelação total daquilo que eles não tinham ainda entendido. Então, também aqui, né, que eles perguntaram se seria nesse tempo que o reino lhe seria restaurado. Isso aí é até um tema que gera muita, né, discussão, polêmica com relação ao tempo das coisas. Aqui ela vai citar isso aí, e é bom que se você tem aí a oportunidade, se você tem alguma coisa a acrescentar dentro do texto aqui, manda para nós aí uma observação, manda para nós aí uma pergunta que nós vamos responder. Nós estamos aqui monitorando ao vivo, e se você fizer, com certeza nós vamos, se estiver dentro do texto, nós vamos responder para você. Pode ler. Então, eles perguntaram, né, para Jesus se seria nesse tempo que o reino lhe seria restaurado, né, com a descida do Espírito Santo. Jesus não negou que seria restaurado, né? Ele não negou. Ele só falou que ele não poderia dizer, Que não cabia, né? que não cabia a ele dizer em que época seria, né? Então existe uma promessa, né, que Israel vai ser restaurado, né? E eles vão voltar para o Senhor, eles vão receber Jesus, né, no tempo em que o Senhor voltar, né? Então, e descendo um pouco mais, no versículo 9, chega na parte que Jesus é elevado às alturas, né? E uma nuvem cobriu, né, dos olhos Mas vamos deles. voltar nesse versículo 7. No versículo 7, não. Quando eles perguntam sobre... Existem muitas... já se passaram muitas igrejas, muitas denominações, não vamos falar aqui, citar, nominar, mas que já determinaram data, já determinaram hora, né? Aqui está uma resposta muito clara, que o próprio Jesus, né, disse para eles: não compete a mim, né, saber o tempo e a hora, ele né? diz, né? Não cabe a vocês, porque com certeza Jesus sabia, né? Mas eu sabia, ele Estão soube depois... perguntando muito. Quando ele chegou na Não vou glória, responder ele já... agora, não. Mas enquanto estava no corpo, ele ainda não tinha entendido isso. Mas ele fala que... Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Foi Deus que marcou. Não Vocês existe estão querendo algo saber demais. que é exclusivo da Exclusivo de soberania de Deus. Deus. De Que Deus. é esse tempo da restauração
Outra coisa que os outros perguntam, o dia da volta de Jesus, né? Quantas igrejas marcaram? E aí agora dizem que Jesus já voltou. Um monte de coisa, né? Que nós já estamos no milênio, e assim vai. Então existem... É pra dizer que ele não errou. Isso. Não, mas também, essa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, a cabeça deles, a mente deles, estava voltada para Israel. Era. Eles não tinham a ideia Não conseguiam. de que aquele evangelho ia espalhar pelo mundo todo. Entendeu? Então, só o Espírito, né, para vir e mostrar que era para o mundo todo. É por isso que Jesus dá uma resposta aqui que ela ecoa para até todos nós. Não compete a gente saber o dia e a hora. Uma coisa que a gente sabe e ele nos ensinou a observar olhar os sinais. os sinais. Os sinais, eles estão dizendo que está muito próximo. Mas, gente, mas muito próximo. Aí alguém pode dizer assim, mas já faz tanto tempo que meus avós, meu pai e outros falavam, e os próprios apóstolos de Jesus esperavam que Jesus voltasse naquela época. Mas ela nunca esteve tão perto, porque as Escrituras, ela deu sinais como? Através dos profetas. E eles disseram os fatos que iriam acontecer quando estivesse próximo de tudo que acontecesse. Nós já estamos vivendo esse período onde praticamente tudo se cumpriu. Antes a gente falava sobre coisas que poderiam, fenômenos e tal. Gente, nós vivemos uma pandemia mundial. Isso é um grande sinal. Um grande sinal. E o que muita gente não sabe que nesse período de 2 anos está sendo arquitetado, construído pelo Papa Francisco, a religião mundial, uma única religião mundial que é o cristão. E aí até o meu filho, lá de São Paulo, falou assim, pai, mas não está na mídia, não está na televisão. O próprio Vaticano proibiu a divulgação, porque tudo isso foi feito de maneira religião não é coisa fácil, né? secreta. E vai ser inaugurado são 3 templos, um da religião cristã, outro do islamismo da judaica e outro de outras religiões. Ou seja, tanto está aí o budismo, né, o shintoísmo. Não, diz que é as religiões abraâmicas. Mas todas elas, né? Porque eles estão... As maiorais é o islamismo. O islamismo, o cristianismo e tem também lá as religiões que são as religiões da Índia, o hinduísmo, que é muito forte. Então eles querem... E agora, dia 14 de maio vai ser inaugurado. E tem um templo que eles fizeram lá, uma construção, não sei se é um templo que mas que tem uma forma de uma serpente. E eles dizem que ela é o símbolo, né, da sabedoria e do conhecimento. De quem é ateu. Da sabedoria de quem é ateu. e do Esse aí conhecimento. é o templo do É ateu. Só que é o seguinte, você sabe que quando Eva foi tentada, ela não foi tentada por um sapo, nem por um rato, nem por um mosquito, nem por um pernilongo. Ela foi tentada por uma serpente. E a Bíblia diz que ela era a mais sagaz. Ela, vamos dizer assim, o mais esperto que estava lá no jardim. Era a serpente. É interessante, né, pensar assim, né, de que no templo da sabedoria, como se que os ateus que representassem A sabedoria, né? o que é o contrário. Sim. O que é o contrário. Então eu vi esses dias na internet um pastor falando, para mim ser ateu eu teria que ter muita fé. Fé para quê? Que o mundo foi feito por uma explosão. Que tanta perfeição, tanta coisas, minúcias foi feito, tudo assim, sem ninguém criar. Então eu teria que ter fé. Aí foi falando fé para tanta coisa, para tirar Deus do meio. Então, para ser ateu, tem que ter muita fé. Porque tem uma coisa acaba assim, sendo o contrário. que as pessoas não entendem. É que Deus não se estuda. Não. Deus se vive.
se vive com Ele, tem-se experiências com Relacionamento Ele. com Ele. E é dessa maneira que você testifica que Ele existe. Aleluia. Então, o que acontece? As pessoas acham que o estudo vai trazer sobre elas a sabedoria. Não, o estudo te dá inteligência e muita coisa. Só que expertise, que é a sabedoria, é somente a experiência. Sim. Então, se nós não tivermos experiências, e não adianta você que acha que você é ateu, ou acha assim, se gosta muito das coisas que o ateu fala, não adianta você tentar encontrar Deus através dos estudos que eles colocam, dizendo, mas isso não se prova, isso aqui também não se prova, e tal. Não adianta. Você quer conhecer Deus? Busque-o. A palavra de Deus diz que a gente vai encontrá-lo. Amém. Se a gente buscar. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, você pode ter certeza que ele vai presentear você com a presença dele. Glória a Deus. E você vai entender que Deus existe. Nós temos aí alguma pergunta, aí, alguma colocação aí, que você mostrou aí para... Não é isso. Ah, não. Eu pensei que tinha alguma pergunta, mas olha, você tem a oportunidade, tá? Você pode participar, porque isso aqui é um café da tarde, mas ele também é interativo. Você pode participar, manda a sua pergunta. E até mesmo como esse é o primeiro, então muitas pessoas acabam não conseguindo assistir e podem colocar a pergunta depois, porque vai ser deixado no Sim, É o que eu ia dizer agora. Você, por exemplo, que não está vendo agora, mas vai ver depois, e quando você tiver acesso aí, nós vamos salvar isso aí e vamos mandar o link do YouTube para que você possa assistir na sua casa. E se você tiver perguntas, colocações, faça isso, porque na próxima quarta-feira nós vamos aqui primeiro ver quais foram as colocações e vamos responder, porque é um bate-papo. Nós não temos, por exemplo, uma pressa em nós temos que estudar agora o próximo. Não. Isso aqui é um aprendizado. Nós vamos aprender juntos. Certamente quem está nos ensinando é o Espírito Santo de Deus, porque nenhum de nós somos aqui expert na palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo é que revela a palavra que Ele quer dizer para mim, para você e para o seu coração. Então, se você vai ver posteriormente, se você não está vendo agora, faça sua pergunta que nós vamos responder. Isso que nós estudamos agora, que nós falamos, é muito importante, né? Porque nós estamos vivendo esse tempo final. Não é dizendo que o dia que Jesus vai voltar, mas nós estamos dizendo o seguinte, olha, não falta nada. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que quando houver essa unidade mundial, que na realidade está sendo estabelecida a nova ordem mundial. Isso está sendo costurado, inclusive, por Joe Biden, o Jared Kushner, que é o genro do Donald Trump, né? Ele que está costurando esse acordo de paz no Oriente Médio. Então tudo está voltado para que haja um momento de paz na terra. A Bíblia diz que quando disserem que haja paz, que há paz, aí vem a repentina destruição. Ou seja, isso é um sinal que nós estamos vendo aí, e isso tem data marcada para inaugurar. Isso para nós é um evento que para nós quer dizer o seguinte, olha, eu tenho que olhar para o céu, porque e tenho que cuidar da minha vida, do meu relacionamento com Deus, porque eu não quero ficar, gente. Eu não quero ficar de jeito nenhum. Então, o versículo 8 fala o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a gente vê tanta gente hoje, né? Que fala, ai, não consigo, ai, não posso, ai, não suporto. Pois a Bíblia promete aqui poder. Você precisa de poder? Deus tem poder para te dar. Com a descida do Espírito Santo.
Então você pode, em Deus você pode. Em Deus você pode ser livre. Em Deus você pode ser alegre e feliz nesse tempo de tanta depressão, né? De tanto pânico. Em Deus você pode, porque o Espírito Santo tem poder para te dar. E você viu uma coisa que tem muitas pessoas que podem ler a Bíblia e observa que Jesus está dando uma orientação para os seus discípulos ali. E pode entender que ele está falando apenas para os apóstolos, pelos discípulos que estão ali, dizendo, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que vocês acham disso? Era só para eles? Não, Não. para todos nós. Então, Agora, uma complementação do que a mamãe falou ali, do poder para vencer as nossas tentações, né? Sim. E aí me fez lembrar um versículo que eu sempre gostei demais e que cada vez tem feito mais sentido para mim, que é em 2 Timóteo 1,7, né? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Ou seja, se conscientize que Deus te deu um espírito, aquele que é servo de Deus, Deus te deu um espírito. Sim. E esse espírito não é um espírito de covardia. Ou seja, o covarde ele faz o quê? Ele foge. ó, Quando o negócio Se está esconde. Foge difícil, da luta, foge da foge luta, do se confronto, esconde. né? Que precisa Exatamente. muitas vezes. Isso, né? O covarde, ele não suporta a pressão. O covarde, quando vem a briga para ele enfrentar lá, ele faz o quê? Ele dá no pé. A pessoa covarde é assim, né? E aí ele diz o seguinte, mas de poder. Então, se conscientize que o espírito que está dentro de você é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Porque o que a gente mais vê nos dias de hoje é a falta de quê? De equilíbrio. Né? Quando a pessoa ela não tem domínio próprio, é o que? É falta de equilíbrio. E falta de poder. Falta de poder. As pessoas hoje em dia, elas se vai comer, come demais. Né? Se vai assistir televisão, vai assistir uma série, assiste a série e fica a madrugada dentro assistindo a série. Então isso tudo é o que? É falta de equilíbrio. E o espírito que está dentro de você te deu esse equilíbrio. E quando você estiver passando por esse tipo de situação, você lembre-se, não, o espírito que está aqui dentro de mim Me deu poder. me deu poder, deu poder para fazer com que eu decida não fazer, decida desligar a televisão, decida parar de comer e entre outras coisas que existem aí mundo afora aí mais perigosas, A mais carne é sujas. cheia de vícios. Isso. A carne, o corpo da gente junto com a alma, é cheio de vícios e de cobiças que não vem de Deus e não traz satisfação. Mas o diabo engana o ser humano, falando que ele precisa disso. Não, Isso. nós precisamos é de Deus. Ele é a satisfação da nossa alma. Isso, É e o dele. Espírito Santo é o que testifica a verdade. Sim, Enquanto o diabo lança mentira, Mentira. enquanto o mundo lança mentira, como é que você vai saber se isso é mentira, se é verdade? Através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele mostra a palavra. Jesus, quando foi tentado lá no deserto, todas as vezes que ele falou com Satanás, quando Satanás vinha e falava, faz isso, faz assim, ele fez o quê? Ele falou a palavra, né? Então é assim, é a palavra. O Espírito Santo testifica a palavra. Então, se a gente quer andar direito, é andar no Espírito. Andar na palavra. E a questão do poder, que muitas pessoas, né, acabam caindo no erro de pensar no poder conforme Satanás. isso. Como se fosse uma bruxaria, né? Poder humano. O poder humano. Por quê? Os satanistas, as pessoas que são os médiums, né? Até esse filme aí do Harry Potter e tudo. O que ele não, mostra? Agora Essa tudo é magia, né? Isso. Tudo é magia. Essa disputa, cada um vai mostrar quem consegue manipular aquele poder que foi dado para eles. Que é o Isso. poder da alma, Da não alma. é o poder do espírito. O poder do espírito também não é para você conseguir ganhar coisas de Deus. Não é Né? para exaltação humana, Isso, não é pra mas você- exaltação de Deus. Isso, não é pra você, porque eu aprendi a tocar o violino sozinho, sou autodidata e eu quero toda a glória e todo louvor para mim mesmo. Isso já não é o poder. O poder que tá falando aqui do Espírito Santo é o poder para vencer Satanás.
o poder para Vencer fazer a as nossa tentações. carne morrer, né? Quando a gente começa a alimentar o espírito, a gente consegue fazer a nossa carne morrer e a nossa alma se submeter ao Espírito Santo. Então é esse poder que tá falando, não é o poder vou lá e vou orar De pro acabar irmão, com o outro. vou orar pro Ah, é irmão moda que isso pisou hoje, né? meu calo. É o poder para oração negativa ainda, né? Oração contra o irmão. Eu vi até uma chamada, né? Orar pro Putin morrer. Meu Deus. A gente tem essas tendências É. malvadas. Aqui, ó, vingativa. Nossa carne é vingativa. É. Mas a Bíblia diz que a justiça do homem é como trapo de imundície. A justiça de Deus é perfeita, irmãos. Não tem nada a ver com a justiça do homem, né? Uma coisa aqui que é muito importante a gente saber é o seguinte, alguém pode argumentar, dizendo o seguinte, ele está dizendo aqui que vocês vão ser minhas testemunhas. Ele pode argumentar o seguinte, testemunha é aqueles que presenciaram os fatos, aqueles que caminharam junto, que conhecem. Quando você vai num tribunal, por exemplo, chama uma testemunha, ele vai lá testemunhar aquilo que ele viu, aquilo que ele conhece. Infelizmente tem muitas testemunhas falsas, Isso. né? Mas tem na teoria é assim, você testemunha do que você participou. Eu falei assim, e agora? Nós, 2000 anos depois, né? Nós não estávamos na Judéia nem na Samaria, ele está dizendo até os confins da terra, está querendo dizer o seguinte, que todos que viriam dos confins da terra também vão testemunhar. Não é que eles iriam, quando ele está falando, vocês vão ser testemunhas, ele está falando para todos aqueles que creram em Jesus. Não só aos discípulos, mas todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, receberam o Espírito Santo, e para poder testemunhar até os confins da terra. Agora, quando alguém vier argumentar, mas eu não participei desse testemunho, o que nós podemos garantir que tudo que nós estamos vivendo hoje é algo de fato? E que a gente pode dizer assim, eu sou uma testemunha. Eu sou uma testemunha de Jesus. É melhor o senhor responder. Eles ainda não pensaram direito. Olha só, eu sou testemunha daquilo que aconteceu comigo quando eu recebi Jesus como meu Salvador. Sim. E tive meu encontro com Ele. Verdade. Quantas coisas Deus tem realizado ao longo da vida, do seu relacionamento com Ele, e até mesmo, livramentos até mesmo antes de você se relacionar com Ele. Coisas que você fala assim, olha, peraí, eu fui livrado disso, Deus tem alguma coisa comigo. Porque eu nasci de novo. Tem muita gente que diz isso. Ele não serve a Deus, mas ele foi poupado. Nós podemos ver o nosso próprio presidente da República, que ele estava em ascensão e recebeu uma facada mortal. Mortal. Todos dizem o seguinte, olha, ele não morreu, ninguém entende porque ele não morreu. Porque ele teria morrido, mas ele próprio, o presidente da República, ele ora, ele olha para o céu, chora até, e diz que Deus livrou ele por um propósito. Então veja só que isso não é um testemunho, é um testemunho do livramento de Deus. E outra, a Bíblia fala que nós não somos justificados pelo que nós vemos, mas nós somos justificados pela fé. E a nossa fé em Jesus faz com que a gente tenha a realidade da presença dele na nossa vida. E não só a realidade da presença, como ele também ouve as nossas orações. Quantas vezes a gente chega e diz assim, olha, eu orei por determinada situação e até hoje ainda não foi resolvido, mas eu orei por uma situação ou maior ou menor, e imediatamente, no mesmo dia, eu recebi uma resposta, eu vejo que Jesus ouviu a minha oração. Isso são fatos e comprovações de um testemunho que eu dou a respeito da presença de Jesus em minha vida. Entendeu agora isso? Sim, agora sim. Mas também, pai, são fatos que são confirmados, que aconteceram na minha vida, pela palavra de Deus, e isso. pelos outros que têm o Espírito Santo. Sim. Porque eu lembrei de um filme que eu vi de um pastor
E a igreja dele estava muito grande, muito, né? E ele pregava muito bem. E a igreja dele lá nos Estados Unidos era a única que tinha negros e brancos na igreja. E aí, do nada, ele tá lá incomodado, lendo a Bíblia. Aí ele fechou a Bíblia e falou assim, Deus falou comigo. E esse Deus falou comigo foi totalmente contra a palavra. Que ele falava que a gente não precisava fazer nada, que Jesus já tinha feito tudo. Então que a gente não precisava mudar a vida, porque Jesus já tinha sofrido tudo. E quando ele começou a pregar isso, os outros pastores falaram, isso que você está falando não tem nada a ver com a palavra e não testifica com o nosso espírito. Então é assim, as experiências que a gente vive tem que ser... Não são maiores do que está na palavra. Tem que ser pautado. Isso. Não adianta você falar. A palavra porque de Deus é a tem muita gente que vive experiência, né? milagres que foram dados por outras coisas, né? Sim. Milagres, né? Tanto que lá tem a igreja lá, né? Da Aparecida, que tem aquele monte de pernas e braços e tudo lá para eles mostrar que eles foram curados. Mas não foi nada pautado pela palavra. Se não é pautado pela palavra, então não vem. Por isso de que Deus. Jesus disse assim, vocês serão minhas testemunhas. É. Minhas Testemunha testemunhas. de Jesus. Testemunha de Jesus. Especificamente ele está falando o seguinte, dele, com a nossa experiência com ele, de andarmos com ele, de vivermos o milagre de Deus na nossa vida, dos livramentos diários que nós temos, que muitos deles a gente nem vê acontecer. Mas você sabe que Jesus está te livrando em momentos que você nem percebe. Tantos livramentos ele nos traz. O fato de nós estarmos aqui hoje é prova de que quem é o maior interessado em nos tirar de circulação? É o diabo. Mas Deus não permite que ele tenha acesso, sabe, para nos destruir, para nos tirar da frente. Ao contrário, Deus nos preserva pelo seu amor, pela sua misericórdia e pelo seu poder para que a gente seja o quê? Testemunha. Testemunhas de Jesus. Né? Então, para você observar o seguinte, nós estamos lendo aqui, tudo isso aqui está pautado em apenas, o que estamos discutindo aqui, falando, está pautado em apenas 9 versículos do livro de Atos dos Apóstolos. Você vê quanta coisa a gente pode conversar e vivenciar e ver que isso é trazido para o nosso dia a dia, para o nosso viver diário. E deixou uma coisa tão linda aqui, né? Sim. Uma promessa, né? Que do mesmo jeito que ele subiu, ele iria voltar. Isso Isso é maravilhoso. não nos deixou sem esperança. Sem esperança. Temos essa Então, assim, promessa, alguém né? poderia dizer, ele foi embora para o céu e deixou todo mundo aqui. Porque já a gente vê pessoas falando o seguinte, fulano morreu daquele jeito, de maneira tão horrenda. E eles culpam a Deus por morte de crianças, eles culpam a Deus por morte de genocídios, que nem está acontecendo na Rússia lá. Uma matança enorme. Eu não preciso ir para uma guerra para ver esse tipo de coisa. Quantas crianças são sacrificadas. E é claro que no afã, no auge da revolta, às vezes um policial, às vezes uma pessoa qualquer, faz um comentário. Se Deus realmente fosse um Deus de amor, você acha que ele não... Por que ele deixa? Né? Por que ele deixa isso acontecer? Por que ele deixa essa criança morrer desse jeito? Por que ele deixa os pedófilos, por exemplo, pegar uma criança? Não, gente, isso é escolha do homem. O homem escolheu andar na prática do mal. Ao contrário, Deus nos deixou a sua palavra para que o homem pudesse andar por caminhos retos. O que Deus providenciou foi o seu próprio Filho, morrendo na cruz e nos revelando a verdade. Né? A verdade. Mas aquele que age dessa forma, com violência, e até mesmo essa pessoa que diz que Deus deixou eles assim, esquece que isso é escolha humana. Isso esquece que o homem, o ser humano,
ele não é um robô. Ele tem em si mesmo a sua natureza. E tem gente que tem natureza perversa, gente. Perversa. Natureza maligna. É semente do mal. Os psicopatas, por exemplo, têm prazer em matar. Né? Eles são extremamente inteligentes para o mal. Para o mal. Então, isso não é, por exemplo, uma ausência de Deus. Se fosse a ausência de Deus, Deus tiraria da terra o Espírito Santo, Deus tiraria da terra os seus servos. Isso vai acontecer um momento, mas não é agora. Então, Deus tiraria tudo isso que ameaça, não é que ameaça a humanidade, ao contrário, Deus tiraria tudo isso que vem trazer à luz a palavra de Deus, pessoas que são enviadas por Deus para falar a verdade, tiraria a palavra de Deus para falar a verdade, ele tiraria tudo isso e deixaria o homem viver por conta própria. Vocês acham que o mundo está por conta própria? Não, se o mundo tivesse por conta própria, sabe o que Já teria acontecido? sido consumido já. Que tem? Já teria sido Já destruído. teria sido destruído. Por que eles não apertam lá o dedo lá na bomba nuclear? Porque Deus não permite. É. Porque Deus uma não deixa. loucura Deus tem suficiente. Tem. Loucura tem, e Tem, vontade bastante. de mostrar que tem poder. Vocês acham que É? o Putin não está doido para apertar o É a botão lá? vaidade humana é demais. E ó, Deus, as pessoas não conseguem ver isso, né? Mas o homem tá sempre negando Deus. Não quer que Deus se meta na vida deles. Sim. Só que mesmo assim, Deus dá a vida. Porque todo dia você acorda e consegue respirar. E você tem o que comer e você tem o que vestir, né? Deus sempre dá a vida a você. Aos maus e aos bons. Deus dá a vida. Ele Dá dá chuva, esse né, privilégio. e o Dá a sol. chuva, o sol, sobre todos. Porque se não fosse a misericórdia dele, todas as pessoas que não querem Deus já teriam morrido. Né? A pessoa não quer que Deus guie a vida dela. Então ela fala assim, Deus, não quero você, sai. Né? Não quero. E aí, quando acontece alguma coisa ruim na vida dela, o que ela vai tacar a culpa? Deus. Em Deus. Até o primeiro. ateu põe culpa em Deus. Por que Deus? Por quê? Sendo que ele... Aí Deus vai falar, mas você não falou que não era para eu me meter na sua vida? Deus, a minha mãe sempre ensinou isso pra gente, que o Espírito Santo, ele é educado. Ele é gentil, ele não nos invade. Deus não nos invade. Deus quer que nós escolhamos ele, né? Deus não nos obriga a ter ele. Deus não é um ditador, não é. Deus, ele O homem espera, é ditador, né? o homem tem isso é do diabo, né? Isso é uma coisa do diabo, que infelizmente está dentro do homem, ser ditador. Quem entrega o controle da vida tem que ser nós, entregar ao Sim. Senhor, né? O controle da nossa vida. Ele não vai lá e toma, né? Quem E faz isso é o diabo. a prova, né, que Deus nos deixou a gente a própria sorte, é que ele diz, gente, do mesmo jeito que vocês estão vendo aí o Senhor, aquele o Senhor da vida, aquele que pagou o preço dos nossos pecados, subir ao céu, ele vai voltar. Ele está dando esperança ao mundo. Não é só aos discípulos aqui. Ele está dando essa esperança, e a gente tem essa esperança. Ou seja, é um consolo para nós saber que no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, Jesus vai voltar. Amém. Pra nos Ele levar. começou a história humana e ele vai terminar. Lá É. no capítulo, no Evangelho de João, capítulo 14, ele disse assim que ele vai preparar lugar, mas ele falou assim, eu vou preparar lugar, mas voltarei e vos levarei para mim mesmo, Isso, para que aleluia. aonde eu estiver, você Posso estar também. está também. Quer Glória a dizer, Deus. Isso é. a gente, ele não vai levar a gente pro céu e deixar a gente lá, não. Não, nós Ele vamos quer ter a presença dele todo dia, a companhia dele. Ele vai fazer como no princípio, Era, como né? foi no Voltar a ter o relacionamento, porque Que Deus gosta... passeava, Deus né? gosta de ter um relacionamento íntimo, porque ele nos ama como um pai ama um filho, mas um pai perfeito, né? Um pai que ama um filho e quer conversar com ele. A gente, quando tem o nosso filhinho pequeno e ele começa a falar, a gente adora ficar provocando ele para Pra ele ouvir a falar, para voz. escutar e ver como ele fala. É assim, é Deus com a gente, né? Ele tem prazer
Deus não criou, eu falo isso até para as crianças quando eu vou dar aula, Deus não criou o inferno para nós, queridos. Só que a gente precisa escolher o Senhor. Satanás, ele quer levar todo mundo. E aí ele engana você achando que você tá livre porque você, não, eu não quero saber de Deus, eu vou viver a minha vida. Infelizmente, não há meio termo. Não existe terreno neutro. Não existe. Não. Ou você serve Satanás, ou você serve a Deus. Só Você que tem pode, tem isso, né? Eu estava escutando referente até às músicas seculares. Que a pessoa acha assim, mas tem um meio termo, porque tem aquelas pessoas que fazem as músicas consagradas a Satanás. E tem os cristãos que fazem as músicas consagradas a Deus. E aí tem o meio. Mas o meio lá, uma música sertaneja que só fala de amor e tal. Se a Que música amor? não vier, se Amor a totalmente letra, humano, né? se a música não for para engrandecer ao nome de Deus, seja ela meio termo. cristã, seja ela não cristã, ela está debaixo de influência satânica. Sim. É simples assim. Porque Você nós- quer saber se essa música, foi um cantor evangélico que criou essa música. Mas qual que é o cunho dessa letra dele? Essa letra é engrandecendo eu. Para o meu né? louvor e para a o meu minha louvor e glória. para a minha glória. Então, esta música está sob influência de Satanás. Então, essa música eu não vou escutar, não vou cantar. E a música do mundo, a mesma coisa. A pessoa pode até intencionalmente, lá os cantores, não fazer com intenção de engrandecer o nome do capeta. Né? Faz porque quer vender CD e tudo mais, mas está sob influência de Satanás. Então, não existe Porque terreno tá com a neutro. carne dominada por ele. Isso, Por não ele. existe Não, terreno e porque neutro. é pro próprio louvor. Porque fala assim, que nós fomos criados para o louvor Louvor e da glória sua de glória. Deus. Isso. Então, quando você vê esses shows, quem tá recebendo louvor e adoração? É A pessoa. E aí, aquilo ali é uma idolatria com aquela pessoa. E a diferença entre o inferno e o céu é simples. Se você vai para o céu com Jesus, você vai gozar eternamente, vai viver no novo céu, na nova terra, nunca mais terá dor, nem choro, nem fome, nem doença, nada disso. Agora, se não escolher o céu com Jesus, escolher o inferno, o próprio Jesus disse assim, que ali haverá trevas e ranger de Deus. Gente, tá muito gostoso. Tá maravilhoso, né? Esse momento aqui tão, né, que a gente tá aqui falando, o Espírito Santo presente, movendo aqui a palavra, né? Porque é ele que move. E só que a gente assim, é pena, porque já está chegando o final do nosso café da tarde. Nós vamos parar no 11, né? É. Semana Aí que a semana vem que é vem no nós vamos 12, 12 até o 26. Isso. Então eu quero agradecer a você que está acompanhando agora ou aqueles que vão nos acompanhar posteriormente. Agradecer a sua participação e agradecer a Deus, né, por esta oportunidade que Ele nos dá de nós podermos sentar aqui. Porque se você não tivesse a hora aqui, estaria fazendo o quê? Nós estamos escolhendo a melhor parte, que é a parte que Maria escolheu. Estar aos pés de Jesus, aprendendo Amém. da sua palavra. Amém. Só uma palavrinha de oração. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, meu Senhor, por este momento Amém, tão Jesus. precioso que o Senhor nos tem concedido. Pedimos a bênção do Senhor sobre nós e sobre todos aqueles que nos assistiram e que hão de nos assistir. Que o Teu Espírito Santo fale ao coração Abençoamos. de cada um, revelando particularmente a Tua palavra para cada um daqueles que estiverem conosco, Pai. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Então, gente, até quarta-feira que vem, Às 3 na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde, café Com a da palavra. tarde com a palavra. Eu espero você. Você vai estar conosco? Vem estar. Ah, sim, um lembrete. Você está vendo aqui. Você pode, às vezes, em outro momento, ver outras pessoas, porque nós vamos convidar pessoas diferentes para estar conosco, também nesse bate-papo aqui gostoso da palavra de Deus. Deus possa te abençoar, te dê um dia
abençoadíssimos para a glória e honra do nome de Jesus. Enquanto eles estão aqui conversando, eu vou até aí para desligar a câmera. Amém? Então até quarta-feira. Tava travando? Eu acho que pode chamar. Ah, Maria. Aí eu falei que ia fazer, eu entendi assim. Ah, é